Olá amigos, bom dia. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, terça-feira, 4 de janeiro, a lição 2 ela tem como título Jesus é o nosso campeão. Uma das histórias mais infelizes do povo de Israel foi solicitarem um rei para governar sua nação. E o argumento deles, do povo, está no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 8, versículo 20. E vejam o que o povo de Deus falava naquele momento. Para que sejamos como todas as nações, o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Olha, um povo de Deus querendo ser igual às nações vizinhas. O povo de Deus queria um rei, mas só que eles não queriam mais um governo teocrático, ou seja, um governo administrado por líderes religiosos. Eles não queriam mais, e sim um rei para liderar suas batalhas terrenas, um representante que fosse à frente nas suas guerras por esta nação. E em 1 Samuel, no seu capítulo 8, versículo 19 e 20, diz algo assim que nós temos que analisar. E lá foi o seguinte: o fato dos filhos de Samuel não agradarem, não satisfazerem as expectativas do povo, que serviu apenas assim, de impulso para um desejo que há muito crescia assim, nos corações de cada pessoa. E o verdadeiro motivo de Israel pedindo o rei, para que eles fossem iguais às nações, eles queriam um governo que governasse assim e liderasse à frente em todas as guerras. E daí, meus amigos, o que a gente observou nessa lição é que já havia uma prática assim muito comum quando dois exércitos estavam para guerrear. Isso acontecia muito com os povos vizinhos de Israel. Quando eles iam se enfrentar, os povos vizinhos em guerras, eles podiam indicar ou designar um representante, onde é feito de cada lado um representante, para uma guerra, uma luta no solo, onde a vitória do representante, aquele que representava aquela nação, significava a vitória do exército que ele representava. E dos casos assim, bastante conhecidos, que depois o povo de Israel conseguiu realmente colocar um rei na sua nação, e um dos casos conhecidos foi o caso de Davi e Golias. Uma história assim, muito bem conhecida por todos nós, onde o gigante Golias representava os filisteus, e ele desafiou o exército de Israel por 40 dias. E eis que se apresenta assim um jovem de estatura pequena, chamado Davi, que ele resolveu enfrentar esse poderoso inimigo chamado Golias. Mas a arrogância realmente desse Golias, ela passava dos limites. E ele profere assim uma verdade até teológica, que ele profere naquele momento, embora que nem ele entendia o que ele estava falando direito, que ele disse, que está lá em 1 Samuel, no seu capítulo 17, versículo 9. E olha o que o Golias fala: se ele puder pelejar comigo e me ferir,
nós seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Bom, Golias aqui está dizendo assim, ó, a minha vitória será a vitória daqueles que estão comigo e aqueles que estão lutando ao meu lado. E a vitória do representante de vocês, que seria o Davi, né? Seria a vitória de vocês. Bom, Golias, ao falar isto, nós vemos assim o verdadeiro conflito que existe no mundo hoje e na época também, que é o conflito entre Jesus e Satanás. E aqui perfeitamente Satanás é representado por Golias. E Cristo era representado aqui por Davi. E com isto, a vitória de Davi representou todo o exército do povo de Israel, assim como os demais soldados, né? Ou seja, um homem só representou toda a nação. E assim, a batalha já tinha sido vencida, né, pelo seu representante, quando Davi venceu o seu oponente e cortou-lhe a cabeça, né? Ali estava consumado a vitória, realmente. E nós olhando isso, nós vemos que Cristo, ele é o verdadeiro campeão. Ele venceu a batalha contra Satanás na cruz do Calvário. É claro que cada um de nós temos que entrar nessa guerra, né? Nessa batalha. Só que a nossa vitória, ela não depende do nosso desempenho e a nossa luta, e sim o desempenho do nosso representante, que é Jesus. A vitória é dele, e que Jesus batalhou realmente para que nós fôssemos libertados da morte e do pecado. E o nosso desempenho não tem nada a ver com como a vitória fosse nossa. A vitória é de Cristo, porque somente Cristo dá o poder, dá as armas para nós sermos vencedores. É Ele, Cristo, porque Ele já obteve a vitória sobre Satanás. Isso não depende das nossas forças para vencer o inimigo. Quem vence é Jesus. E lá em Isaías, no seu capítulo 59, versículos 15 a 20, lá diz que o Senhor dos Exércitos se revestiu de sua armadura e prometeu ser fiel à aliança que havia feito com seu povo, e saiu como um guerreiro para lutar por seu povo, fazer justiça e vingar seus filhos. Porque é Ele a causa da guerra, está nas mãos de Jesus. É Ele que é o vencedor. É Ele que é o nosso representante, que vai à frente das nossas lutas. É Ele, Jesus, que é realmente o vitorioso. E lá em Hebreus, no seu capítulo 2, versículos 14 a 16, faz a referência ao fato de Deus ter livrado Israel em um combate ao solo. Se você olhar lá, você verá. E observe na passagem de Isaías, que diz lá: mas assim diz o Senhor, certamente os presos serão tirados do valente, e o despojo do tirano será resgatado, porque eu lutarei contra os que lutam contra você e salvarei os seus filhos. Quer dizer, Jesus está dizendo que Ele lutará, Ele batalhará contra essas hostes do inimigo que assolavam não só os filhos de Deus na época de Davi, como nos dias de hoje, nesse grande conflito que nós estamos.
Jesus é o vencedor. Que você, meu amigo, tenhas um feliz dia. Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.